Neste episódio, eu vou estar à conversa com Catarina Rodrigues Batista, uma terapeuta que ajuda outros terapeutas. Vem conhecer a Catarina, o seu projeto e os seus 2 podcasts. Bora lá! Bem-vinda e bem-vindo ao podcast A Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo online, do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá, sejam então bem-vindos a mais um episódio da Empreendedora Pod. Hoje estou aqui super bem acompanhada com a minha super empreendedora Catarina Rodrigues Batista. A Catarina é aqui uma super empreendedora do mundo do desenvolvimento pessoal, mas mais especificamente do mundo das terapias e dos terapeutas e de tudo isso. Minha querida Catarina, muito bem-vinda, muito obrigada por teres aceito aqui o meu convite para estares aqui em mais um episódio da Empreendedora Pod. Mas se calhar, em vez de ser eu a falar sobre a Catarina Rodrigues Batista, por que não seres tu aqui a apresentar-te quem é que é a Catarina Rodrigues Batista? Olha, obrigada pelo convite, Liliana. Catarina eu acho que costumo dizer, eu sou uma miúda. Sou uma miúda, porque eu tento fazer as coisas com alguma leveza, portanto, sou com aquela leveza dos miúdos, não é? Pronto. Independentemente de ser uma miúda com alguma responsabilidade também já aqui em cima dos ombros, não é? Pronto. E a Catarina Rodrigues Batista é realmente a que também tem aqui outros papéis, não é? E, e esta questão de apresentar-me com o nome do pai e o nome da mãe tem a ver também com aquilo que eu faço na vida, não é? Pronto. Uma das minhas paixões é, de facto, as constelações familiares e nós dizemos sempre, muitas vezes, sou filha de Manuel e de Margarida. Portanto, essas duas grandes partes que me formam e que deram origem depois à miúda da Catarina, não é? E na realidade é isso. Eu, se fosse eu tento que a minha vida seja realmente leve e fluida e só quando nos apropriamos destas nossas duas partes, do parte do pai e do parte da mãe, nós conseguimos ser realmente um todo. E este todo que forma a Catarina Rodrigues Batista. Olha, que interessante. Que interessante porquê? Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós limitamos a dizer o primeiro e o último nome e não falamos em mais apelidos, nem em mais nomes nenhuns que nós temos. Oh, Catarina, sempre foi assim? Sempre te apresentaste como Catarina Rodrigues Batista? Ou o que é que houve aí dentro para essas coisas também mudarem e a forma de tu te apresentares ou a marca que tu queres representar também mudou? Conta aí um bocadinho aí às nossas pessoas que nos estão aqui a ver e ouvir. Olha, nem sempre foi assim. Eu, durante cerca de 25 anos, em termos profissionais, sempre me apresentei como Catarina Batista, até porque os meus nomes são nomes compridos e, portanto, eu adotei o primeiro e o último nome como a maioria das pessoas, não é? Muito na parte empresarial. Trabalhei durante 20 e tal anos na indústria farmacêutica, portanto, era muito o nosso nome e depois o nome mais do pai, não é? Em termos profissionais era assim que eu me apresentava e quando em 2015 eu tive aqui uma mudança de carreira e fui para o mundo das terapias holísticas, continuei no fundo a adaptar e a usar esse nome como terapeuta. O ano 2021 foi assim um ano de grandes conquistas, grandes mudanças, porque entretanto apaixonei-me pelo mundo do podcast, lancei o meu primeiro podcast, o Amor Pod, e neste caminho nós vamos caminhando e também nos descobrindo a nós próprios, não é? E foi isso que aconteceu comigo. Ou seja, eu cheguei a um ponto que já tinha lançado 2 programas para ajudar pessoas a tomarem consciência que realmente podem tomar decisões
e perceberem que tipo de energias é que anda à nossa volta, não é? E que nos influenciam na nossa vida, influenciam a nossa família, influenciam a nossa casa. E com este procedimento e com este caminho, acabei por perceber que havia muitos terapeutas que precisavam de ajuda. E até porque havia alguns que vinham para os meus cursos à procura de ajuda, já sendo eles próprios terapeutas. E, portanto, houve aqui um ajuste em termos de quem é que eu vou querer ajudar a partir de agora. E esse ajuste foi exatamente, eu passei realmente aqui, afunilei um bocadinho aqui a minha área de atuação, passei a ajudar, sobretudo, terapeutas, e então com este afunilamento também nasceu aqui realmente uma nova identidade. Eu agora realmente achei que era importante ter aqui uma nova identidade, porque realmente vou trabalhar também com outro conjunto de pessoas. E, portanto, foi com esta consciência que era importante eu aparecer também a estas pessoas inteira, como se fosse inteira, no fundo, né? Com as minhas duas partes. A parte da ancestralidade feminina e a parte da ancestralidade masculina, que acabei por juntar estes três nomes, o meu nome próprio, o nome da minha linhagem materna e a linha de linhagem paterna. E foi assim que nasceu a Catarina Rodrigues Batista. Pronto. Opa, opa, que interessante perceber este caminho maravilhoso. E tu falaste aqui em 2 pontos aqui que foram importantes e que eu acho que também, quem está aqui a ouvir o podcast também pode achar interessante. Tu falaste 2015, houve aqui uma mudança de carreira e agora em 2021 parece-me que está a haver aqui, um alinhamento cada vez maior para as pessoas com quem tu queres trabalhar. Como é que têm sido estas mudanças, estas alterações, estes alinhamentos? Porque eu sinto que também é muito um alinhamento quando nós mudamos aqui, há aqui uma alteração de carreira, tem a ver muito com o alinhamento que nós vamos sentindo ao longo do tempo. Como é que têm sido estes alinhamentos e estes novos caminhos que tu tens vindo a desbravar e deixar a parte da farmácia, a parte farmacêutica, para as terapias holísticas e agora ainda mais especificamente para trabalhares com terapeutas. Como é que tem sido aqui este caminho? Queres explicar aqui um Olha, bocadinho aqui deste caminho? em 2015 foi muito notório, foi muito fácil eu perceber que já não era pela farmácia que eu queria realmente continuar a ajudar as pessoas. Pronto, era muito esta noção. Eu já tentava ajudá-las e aconselhá-las muito na parte dos suplementos alimentares, nos produtos naturais, e tentar realmente ajudá-las nesse sentido. E tive aqui dois pontos-chave que me fizeram pensar muito, que foi o diagnóstico de uma doença oncológica e depois, também em 2015, a farmácia onde eu trabalhava fechou. Portanto, eu tive que saber ler os sinais do tempo, não é? E perceber que realmente estavam a dar indicações de que não era por ali. E pronto, entrei num caminho de perceber o que é que tudo isto me estava a querer dizer, não é? E realmente fui fazer várias terapias e fiz alguns percursos longos até em termos terapêuticos que me ajudaram também nesta mudança de carreira, por assim dizer, não é? Pronto. Depois, em 2021, tive alguns inputs de clientes de que realmente, por exemplo, vinham com uma consulta minha, mas eu perguntava que técnica é que eles vinham à procura, não é? E eles não vinham à procura de uma técnica, eles vinham à procura do meu atendimento. E isso fez-me pensar que as pessoas procuram hum, uma determinada ajuda e não procuram tanto uma técnica. Então isso fez com que eu pensasse, então se calhar aquilo que eu tenho para oferecer é muito mais do que técnicas. Eu tenho para oferecer uma consulta única, uma experiência única para o meu cliente, que faz ele inclusive voltar, não é? Portanto, e no fundo também divulgar aquele o atendimento que gostou tanto. E portanto foi muito neste sentido, sabendo ler um bocadinho os sinais do tempo, que eu fui-me ajustando nesta minha vida, não é? E portanto é assim, é os inputs
a gente vai saber ler aqui os ajustes e vamos nos ajustando, não é? É muito isto. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, não sei se tu concordas, mas para nós conseguirmos ler estes tais sinais do tempo que tu falas, estes tais sinais do universo, estas tais mensagens que nos vão chegando, é preciso nós estarmos muito bem alinhados, muito bem alinhados com a nossa essência, com aquilo que nós somos, com os nossos valores, com as coisas que nós acreditamos, porque senão estas coisas passam-nos um bocadinho ao lado. Tu também tens essa noção, Catarina? Tenho muito essa noção, porque, nomeadamente em 2015, eu já vinha a sentir, até no meu corpo, que as coisas não estavam bem. Não tinha tido ainda a coragem a procurar alinhar-me, não é? E então, como na realidade não estava equilibrada, não estava alinhada, não consegui logo ler os sinais do tempo e no fundo acabei por arrastar um processo quase até um limite de ou paras, não é? E então foi mesmo aí depois quando as coisas aconteceram assim um bocado em catadupa, eu acabei por ter o tempo necessário para parar e fui à procura de respostas. Portanto, aí tinha, como eu costumo dizer, tinha todo o tempo do mundo, não é? Pronto, porque não estava a trabalhar, portanto, tinha ali uma série de coisas. Mas também costumo dizer, também podia ter optado por uma outra via, que era meter a cabeça na areia e ficar lá, não é? Mas quando nós percebemos que realmente há outros caminhos e que, se estivermos alinhados, tudo flui muito mais facilmente, as informações vêm até nós e conseguimos realmente olhar e ver com quase que uma forma muito clara, não é? Aquilo que está à nossa frente e qual é o melhor caminho. Pronto. Agora, é importante nós estarmos alinhados, sim. É importante nós pararmos, nós temos tempo para nós sabemos o que é melhor para nós, para nos equilibrarmos também. Portanto, quando nós nos conhecemos um bocadinho e quando nós nos permitimos ter tempo para nós, um, e este tempo pode ser às vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo, mas eu dou muitas vezes este exemplo. Eu quando comecei a tirar o curso de Feng Shui, fazíamos uma meditação às 7 da manhã e eu levantava-me às 8. Ou seja, eu comecei a levantar às 7 da manhã. Para quê? Para ter tempo para, naquela melhor altura do dia, eu fazer a meditação. Portanto, é muito a escolha por nós, né? A escolha pelo nosso bem-estar, a escolha pelo nosso alinhamento, escolhermos muito por nós. Isto não é ser egoísta, não é? Isto é realmente termos aqui um amor próprio e estarmos alinhados connosco, não é? Pronto. E, e é muito este caminho que eu tenho vindo a fazer, não é? E às vezes dizem, mas tu levantaste a essa hora? Levanto. Se for preciso, levanto mais cedo. Há dias que eu levanto mais cedo, não é? Pronto. Ao princípio é difícil, é difícil. Mas quando nós fazemos e nos sentimos bem, hum, o difícil começa a entrar na nossa rotina e depois aquilo já se torna fácil, não é? Portanto, nada como experimentar e ir fazendo. Hum, e às vezes a meditação pode ser, começarmos por 5 minutos, depois começamos por 10, começamos por 15. Não precisamos começar por uma hora de meditação, nem por um dia de meditação, né? Por exemplo. Né? Ou, e quem diz meditação diz outra prática. Eu sou muito de. As pessoas têm que encontrar a sua prática, né? A sua rotina diária. Para uns pode ser meditação, para outros pode ser uma caminhada, para outros pode ser uma leitura, para outros pode ser ouvir uma música, para outros pode ser, sei lá, passar a ferro. E tudo isto são maneiras de nós estarmos com nós próprios e de nos ajudarmos a nós a estarmos alinhados. Tão interessante perceber isso. E sem esse alinhamento, eu acho que as coisas começam a fazer-nos mal, que é mesmo assim, não é? Se nós não estivermos alinhados, qualquer coisa aqui no nosso corpo, na nossa vida, vem dizer que, olha, se calhar é melhor perceberes o que é que se passa aí que realmente não está a funcionar.
Agora conta-me, em 2015, depois de teres passado essa situação de saúde, tu realmente podias ter escolhido, e tu falaste aí numa escolha para ti, mas podias ter escolhido voltar à vida anterior. Voltar a trabalhar numa farmácia, voltar a ser trabalhadora por conta de outrem, ah, ok, teres passado esses momentos aí pelas terapias holísticas, ter sido apenas um momento. Mas não foi assim, pois não, Catarina? Não, não foi assim. Eu, em 2015, realmente tomei a escolha, fiz uma escolha e escolhi realmente que era este o meu caminho. E desde então, eu em 2016 optei por atravessar o Atlântico e ir fazer o curso de um mês ao Brasil. hum, e depois vim e comecei realmente a usar todas essas ferramentas que fui tendo formação e fui integrando-as na minha vida e, portanto, sempre que faço uma formação, eu integro nos meus atendimentos. E, portanto, desde 2015 que o que eu faço é ser terapeuta e ajudar pessoas. Portanto, e fui agregando algumas formações, nomeadamente de Feng Shui, e ajustei com as constelações, e portanto hoje em dia faço Feng Shui sistémico, um, e ajudar a perceber que tudo isto está interligado, ou seja, a nossa casa dá-nos sinais do que é que não está bem na nossa vida, a nossa casa mostra-nos se houver alguma situação, em algum determinado ponto da casa, a gente consegue perceber se está ligado com os filhos, com o pai, com a mãe, com alguém que já não está neste plano, com alguém que nós excluímos da nossa família. Portanto, na nossa casa nós temos a representação também da nossa família, da nossa vida nas várias áreas e, portanto, conseguimos perceber, se calhar é importante irmos olhar para a família e perceber o que é que se lá passa, ou curar a nossa casa, não é? Sei lá, abre uma racha numa determinada parede. É importante não só tapar a racha, não é? Como perceber de onde é que aquilo vem, não é? Pronto. E às vezes, quando nós temos consciência, ok, está aqui um problema, não é? Uma questão. Quando nós vamos à causa, não é? Aquele problema quase que se resolve por ele. E é muito esta visão global, não é? Que eu tento trazer para as minhas consultas. Portanto, eu nunca consigo fazer uma consulta pura de Feng Shui, nem pura de constelações, porque às tantas já estou a perguntar à pessoa em que ano é que a pessoa nasceu para conseguir perceber que energia que a pessoa tem. E percebendo a energia que a pessoa tem, consigo perceber em que ano é que a pessoa está e quais são os desafios que ela vai ter. Um, portanto, isto é mesmo um olhar 360 para a vida das pessoas. E é muito curioso e isto dá-me um gozo enorme fazer isto, não é? Pronto. Isso nota-se perfeitamente, É Catarina. Isso nota-se isso. perfeitamente que realmente tens aí um prazer imenso em ajudar as tuas pessoas, em realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas e, e, e faz-te feliz, verdadeiramente. É ou não é, Catarina? É isto que eu também sinto. Olha, é isto que me faz, isto realmente faz muito feliz, esta minha vida agora, coisa que eu não era em 2015. Ou seja, quando saio da farmácia, saía com aquela sensação de que, por vezes, eu até expressava isto: parece que estou a sair de um campo de trabalhos forçados. Ou seja, eu saía extremamente cansada, não saía feliz, e estava lá porque realmente ganhava muito bem, tinha um estatuto, mas espremido já não dava nada, quer dizer. E eu costumo dizer que depois eu percebi realmente que o dinheiro não traz felicidade, não é? Nem é tudo na vida. Portanto, eu acabei por ter que me ajustar, não é? E depois fui voltando ao mesmo, praticamente ao mesmo patamar que estava em 2015, aos poucos e poucos, não é? Mas
estou muito mais feliz agora. Portanto, Sem acho esforço, não é? que Basicamente sem esforço. sem esforço, exatamente, sem esforço. Opa, que extraordinário ver estas mudanças de vida e realmente como tu passaste de trabalhadora por conta do outrem a empreendedora. Então já falamos de 2015, já falaste um bocadinho antes da tua vida, antes de 2015, e agora 2021, o podcast. Entraste aqui no mundo do podcast como empreendedora. Porquê o podcast, Catarina? Porquê é que não escolheste outra forma de comunicar? Esta é a primeira pergunta. Porquê é que escolheste o podcast para comunicar com as tuas pessoas? Olha, é assim, eu na realidade, como instrutor online, hum, já tinha feito algumas tentativas noutras áreas. Ou seja, já tinha feito um curso de vídeo, hum, que não pus em prática. Já tinha feito tentativas de escrever blog, ao fim do terceiro ou quarto mês, ficou na gaveta. E quando me cruzei com a possibilidade de ter um podcast, pensei assim, eu acho que é por aqui. Eu acho que é por aqui e vou experimentar. Nem eu fazia ideia onde é que me estava a meter, ponto número um, nem onde é que isto me ia levar, ponto número dois. Isto porquê? Porque eu, na realidade, não era consumidora de podcasts, mas tinha sido desafiada a fazer um e fiz, e até achei giro, e então por que não experimentar? Mas na realidade, quando embarquei, não fazia a mínima ideia do que é que seria o mundo do podcast e onde é que estaria ao fim de 6 meses. Não tinha mesmo a noção, mas foi uma surpresa muito boa começar a ver realmente o podcast, o Amor Pod, a começar a crescer e a chegar a números e a locais do mundo que eu não fazia ideia que algum dia fosse possível. Pá, que extraordinário. Então, quer-nos contar aqui um bocadinho como é que era a Catarina Rodrigues Batista antes e depois do podcast, como empreendedora, como instrutora online, como comunicadora nas redes sociais e não só. Quais é que são aqui as diferenças antes e depois do podcast? Pá, as diferenças são brutais, como eu costumo dizer, porque, olha, eu antes do podcast não tinha, tentava, mas não tinha uma presença constante, consistente nas redes sociais, o que hoje em dia tenho e é bastante fácil para mim ter essa consistência e ter conteúdos para colocar todos os dias nas redes sociais. Portanto, eu realmente tenho comigo diariamente nas redes sociais onde estou, comigo com todos os meus seguidores semanalmente, também através de e-mail, porque sai o podcast, segue o e-mail com conteúdo também para toda a minha lista de contactos, o que é fantástico. Portanto, bem, essa parte se tornou mais fácil. Um, o canal do YouTube também vai crescendo à medida que nós vamos fazendo o podcast e tudo, eu costumo dizer, tudo gira à volta do podcast. Portanto, tudo se tornou muito, muito mais fácil a partir do dia em que eu tive um podcast no ar. E tu já tinhas esta noção que isto ia acontecer? Não, não tinha. Não Como é que tinha foi mesmo. para ti perceber? Ok, primeiro eu mal sabia mexer nesta coisa dos microfones e desta coisa de edição. E depois, como é que foi para ti perceber isto e depois perceber que todo o mundo novo se abria? Porque pelo que tu estás aí a explicar, parece que é quase como uma nova Catarina, uma nova empreendedora, uma nova comunicadora que aí nasceu com o podcast. Olha, e na realidade é, porque é assim, eu durante toda a minha vida profissional da informação, portanto, eu até tinha alguma facilidade de comunicar coisas técnicas, por assim dizer. E quando vim para o mundo do podcast, deparei-me com uma questão de que tu agora vais comunicar aquilo que tu na realidade fazes hoje em dia como terapeuta. E dar voz a este meu meu novo empreendimento, não é? Que eu não o eu, quase, não é? O meu novo eu, exatamente. Então, aí deparei-me logo com uma questão que é
o dar voz, o colocar a voz, o ser ouvida. Depois percebi porque é que também não queria ser vista, não é? Portanto, às tantas o podcast dá-nos esta. Nós ficamos aqui nas trincheiras, não é? Pronto, ficamos aqui resguardadinhas, mas de qualquer maneira estamos a colocar a nossa voz no mundo, não é? E isso foi todo um processo interno que eu já tinha vindo a trabalhar até algumas vezes em termos de terapia, que era colocar a voz, porque eu ficava sempre muito caladinha, sempre na minha, e às vezes até tinha coisas para dizer e não as dizia. Portanto, o podcast veio-me permitir eu dar voz. E, portanto, eu tive que fazer aqui um trabalho interno para realmente conseguir dar voz. Porque no início eu tinha o alinhamento do episódio de podcast e aquilo saía mais ou menos ali direitinho, conforme aquilo que eu tinha ali tudo escrito no meu alinhamento. Depois o processo foi andando e eu fui-me soltando. Ou seja, até que um dia liguei o micro e gravei um podcast de improviso. Ou seja, eu fiz mentalmente o alinhamento e depois foi completamente sem rede. Esse foi o primeiro podcast sem rede e a partir daí alinho as ideias na cabeça ou mesmo num papel, mas ficam só as ideias alinhadas e depois ligo o microfone e falo aquilo que tenho que falar. E é muito fluido assim, não é? Assim é muito mais leve, muito mais fluido. Mas pronto, foi ultrapassando estas questões internas que são sempre desafiantes. Ou seja, no fundo também há aqui um processo de crescimento com o podcast, não é? E um autoconhecimento com o podcast também. É muito curioso. E, e realmente o meu negócio não tem nada a ver agora, porque assim as coisas estão todas interligadas e encadeadas, o que não estavam até eu ter um podcast. Tu falaste aqui, antes de falar aqui do negócio, tu falaste aí de que havia aqui todo um alinhamento, algo interno que no fundo se deveu apenas ao podcast. Tu achas que se não tivesses feito o podcast, isto tinha acontecido assim desta forma? Não, não tinha. Não tinha porque assim, eu não tinha olhado para essa questão, basicamente. Porque eu ia andando, a minha vida ia fluindo, mas essa questão eu nunca. Só que se calhar se tivesse aí alguma situação mais problemática, provavelmente, é que eu teria olhado novamente para essa questão. Caso contrário, não teria olhado, não é? E foi importante eu olhar para ela com carinho, não é? E também ter a vossa ajuda, a ajuda da comunidade das podcasters, que também nos dão alguns inputs muito importantes para nós percebermos, olha, se calhar é melhor eu ir aqui perceber o porquê disto. Se calhar é melhor eu meditar antes de entrar na gravação para ter aqui uma melhor respiração. E tudo isto é crescimento interno, não é? E nós só podemos dar aquilo que temos, não é? E portanto eu só posso também dar a quem me procura melhor qualidade até de atendimentos quando eu também estou melhor. Portanto, o podcast também ajuda neste processo todo de desenvolvimento de cada um de nós como pessoas, não é? Nós às vezes o podcast veio nos desafiar, a mim veio-me desafiar, não é? Foi muito desafiante. Hoje em dia já é menos, mas eu acho que quando nós estamos na nossa zona de conforto, aquilo já não nos dá tanta pica, nem nós vamos arranjar outro que nos desafie, não é? E foi isso que eu acabei de fazer este Então, fim de semana, queres não é? abrir um bocadinho a caixinha de Pandora relativamente a esse fim de semana? Nós ainda temos aqui mais assuntos para falar aí relativamente ao podcast, mas este fim de semana aconteceu aqui um grande acontecimento. Exatamente, pronto. Então eu tenho o Amor Club, que já está há 6 meses no ar, não é? Mas resolvi lançar um novo podcast, que é o Lado B, que é o podcast para os terapeutas de sucesso.
Portanto, eu vou passar a comunicar com os terapeutas através também do podcast. Extraordinário. É ver como o podcast ajudou-te aqui a conhecer-te, não é? Mais e melhor. É um autoconhecimento, é um processo de autoconhecimento. Não é por acaso que eu digo que é muito mais que um podcast. Claro que quando eu estou aqui a falar de podcast, quando eu estou aqui a comunicar sobre esta ferramenta extraordinária, às vezes quem está do outro lado e quem não conhece este mundo extraordinário do podcast pensa, lá está ela com aquelas coisas. Mas a verdade é isto, é que as minhas empreendedoras vêm aqui falar, as minhas podcasters vêm aqui falar deste alinhamento, e até no episódio anterior a Luísa falou exatamente a mesma coisa. Hoje vem aqui a Catarina falar deste alinhamento, deste autoconhecimento, de tudo isto que só aconteceu com o podcast. Porque muitas vezes o que é que acontece? É isto que eu sinto, Catarina, e conta-me se também foi isso que te aconteceu, que o facto de nós estarmos a deixar que a nossa mensagem saia aqui do nosso coração, daqui do nosso interior, e vá tocar o coração das outras pessoas que já estão do outro lado, parece que faz aqui uma ligação direta ao nosso cérebro. Muitas vezes aqui a nossa essência sabe exatamente como é que são as coisas, mas o nosso cérebro está um bocadinho desligado deste assunto, não é? Olha, é verdade porque eu costumo dizer que eu às vezes não lhe chamo cérebro, chamo o nosso ego. Né? Ele é um grilo falante, né? E então às vezes está aqui, mas quem és tu? O que é que tu vais dizer? Cuidado com as palavras, tu tens, pronto, aquelas coisas todas que ele está aqui sempre a dizer. Se nós o tentarmos acalmar e dizer, ok, agora podes falar para aí, mas agora sou eu que vou falar. E falar a partir do coração, a mensagem sai, não é? Porque sai através da nossa essência. E portanto é muito importante às vezes nós aqui acalmarmos aqui a parte mental, não é? E deixarmos que a parte emocional deixe comandar. Deixem-nos comandar por esta parte emocional é muito, muito importante. Porque só sendo nós próprios, quando nós transmitimos a nossa essência, somos realmente verdadeiros e, portanto, as pessoas conectam-se com a nossa energia e conectam-se muito com a energia do coração, não é? E então é isso é que faz a ligação, é? A tal conexão que. E às vezes não precisamos de um episódio muito grande, às vezes precisamos de ser assertivos naquilo que estamos a dizer e de irmos diretos ao ponto. Um, Porque realmente as pessoas gostam de ouvir aquilo que nós temos para dizer através do coração. É através do coração que a gente fala. A nossa mensagem Mensagem. única, a nossa perspectiva sobre algum assunto, aquilo que nós somos, muitas vezes sem filtros, porque o que acontece é, quando estamos muito na nossa cabeça, não é? E muitas vezes começamos, a maioria dos podcasts é começado apenas com a cabeça, não é apenas com a cabeça, mas a mensagem parte muito daí. Há aqui muitos filtros pelo caminho que não são passados, mas quando deixamos que todas as emoções saiam, que todas as nossas histórias, todas não, mas as histórias que fazem sentido naquela altura vão saindo, esta conexão com o outro vai sendo automática. Falar de coração para coração, é assim que se vai tocar. É que a mensagem sai do nosso coração diretamente para o coração do nosso ouvinte. Isto é extraordinário. Agora já falamos aqui de ti, e agora gostava de falar um bocadinho como empreendedora. O que é que mudou como empreendedora, tirando este alinhamento, o facto de já teres mudado aqui um bocadinho o teu negócio? Conta-nos mais o que é que mudou depois do podcast. Exatamente o que é que aconteceu ao teu negócio, à tua forma de comunicar. Como é que foram estas mudanças todas há 6 meses? Em 6 meses? 6 meses. Olha, o que é que mudou? Eu comecei a alinhar também todo o meu negócio com o podcast. Ou seja, imagina que eu tenho um lançamento. Eu preparava todos os podcasts para encaixarem com o meu negócio, ou seja, há um alinhamento entre o negócio e o podcast. Portanto, se estou em semana de vendas, eu vou alinhar o podcast que vai sair com a semana de vendas. Ou se estou numa semana mais de comunicar com as minhas pessoas, vou
alinhar o meu podcast com o meu negócio. Portanto, é muito este alinhamento, e depois muitos inputs das pessoas, não é? Se gostaram, o que é que gostaram, o que é que gostariam de ouvir e, portanto, também nos ajudam a dar-nos esses inputs, um, que é tão importante, não é? Não só o gostaram, mas dizerem eu sigo-a, eu estou sempre à espera de que venha já me aconteceu o podcast, por exemplo, não sair às 8 da manhã e sair mais tarde, para o meio-dia, e as pessoas, hoje não há podcast. Não, hoje vai haver podcast, mas não saiu às 8 da manhã, pronto. Um, e é muito engraçado porque as pessoas estão à espera do podcast, portanto, porque realmente estão sempre à espera do que é que vem lá, o que é que vem lá. E realmente isto ajuda-nos imenso a estar alinhar o negócio com aquilo que nós estamos a comunicar. Portanto, no fundo é quase como isto são várias camadas, estás a ver? Mas no fundo é, eu costumo dizer, é tipo mil folhas, estás a ver? Faz match, né? Faz o match. Faz um match. Olha que engraçado. Então tu falaste de alinhamento interno, agora falaste de alinhamento de negócio. Que Não, coisa não é. extraordinária. Nós Achas temos de que estar sem uma alinhados coisa nós era possível próprios outra? para o negócio estar alinhado. E quando nós estamos alinhados e alinhamos o podcast, o nosso negócio também fica alinhado. Portanto, estas várias camadas, não é? Um, mas eu acho que não há negócio nenhum que flua se a pessoa que está à frente do negócio não estiver alinhada e não tiver uma estratégia. E para mim isso é super claro. Nós, sem estratégia, não sabemos para onde é que vamos. Estratégia. Esta palavra-chave, estratégia. Antes do podcast, a estratégia que tu tinhas estava alinhada contigo ou não havia estratégia? Olha, e eu alinhava assim de vez em quando, estás a De ver? vez em quando, conforme dava jeito. Pá, eu precisava aqui, sei lá, agora vou fazer um curso, então vou alinhar. Mas, por exemplo, a comunicação não estava nada alinhada. Portanto, a comunicação nas redes sociais não estava alinhada. Eu fazia um post, tenho que fazer um post, o que é que hoje vou falar? Vou falar disto. Esta frase é gira, posso usá-la aqui neste, hoje. Pronto. E não havia zero de, acontecia, tal. Hoje vai sair isto, amanhã. Agora não, eu tenho tudo programado, tenho tudo programado mensalmente, eu tenho coisas, eu tenho toda a comunicação está programada até janeiro, hum, e eu estou completamente descansada, não é? Porque as coisas vão, como já estão alinhadas, eu já sei que à segunda vai sair isto, e à terça vai ser aquilo, e à quarta vai ser aquilo, e à quinta vai ser aquilo. E se houver mais alguma coisa de imprevisto, mete-se no meio. E está tudo ótimo. E que sentimento é que isso te traz? Há pá, um descanso, uma paz. E E o que é que te permite fazer? olha, permite-me fazer muitas outras coisas, hum, e que eu não conseguia, não tinha descanso mental, não é? Então andava sempre na roda de hoje não postei, hoje não sei o quê. Então permite-me eu ter tempo para criar outras coisas, para criar novos cursos, para criar novos conteúdos, para criar novos, até conteúdos gratuitos para os meus seguidores. Tenho mais tempo para mim, não é? Tenho mais tempo para mim, tenho mais tempo para o meu negócio, tenho mais tempo para criar outras coisas, para me dedicar ao negócio de outra maneira. É um grande descanso. É um Fantástico. grande descanso. Muitas das dúvidas que as pessoas têm quando estão aí a pensar no podcast é o tempo. Mas será que eu preciso aqui de muito tempo para dedicar a este podcast, a esta ferramenta? Catarina, o que é que tu tens a dizer sobre isso? Olha, eu agora já gravo de improviso, não é? Portanto, a gravação é mais ou menos o tempo da gravação, sei lá, uma gravação, um episódio que leve 15 minutos, eu, sei lá, demoro 20 a gravar, por exemplo, não é?
sei lá, mais um quarto de hora para editar, se calhar. E no espaço de uma hora eu tenho um episódio. Pronto, no máximo dos máximos. No máximo dos máximos. Portanto, Isso quer dizer que numa manhã tens um mês. sim, tenho, tenho. Já houve dias que eu levanto às 7 da manhã, gravo, edito e às 8 o episódio está no ar. Portanto, por norma eu até gravo com alguns dias de antecedência. Mas se por acaso isso não acontece, hum, gravo de manhã e 8 e meia está o episódio no ar. Portanto, não é preciso muito tempo para gravar. Não. Nem para gravar, nem para editar. Não leva assim tanto tempo quanto as pessoas pensam. Não, de todo. Então, tempo não pode ser aqui a desculpa que nós. Tempo não é um problema. Exatamente. Tempo não é um problema. O que é que tu pensavas? Porquê é que não deste este passo do podcast antes no teu negócio? Olha, primeiro porque nem me passaria, não me passava pela cabeça hum, que o podcast fosse tão fácil, mas também não tinha encontrado ninguém que me ensinasse a fazer. E portanto, quando me cruzei contigo numa mentoria e que falaste do podcast, que nos desafiaste a fazer um podcast, não foi assim tão fácil o primeiro, mas eu consegui fazê-lo. E quando tu lançaste o curso do podcast, eu pensei assim: eu vou experimentar, porque eu preciso de alguém que me ajude no passo a passo. E contigo eu consegui exatamente isso. Consegui, passinho a passinho, dando os passos todos corretos, ao fim de um mês ter o podcast lançado. E é importante esta dinâmica e irmos fazendo os passos todos, não é? E portanto, agora vamos fazer a descrição e a introdução e, não sei, e a despedida, e depois vamos escolher a música, e depois vamos marcar uma data para gravar, e depois vamos aprender a gravar, e depois vamos ter o podcast no ar. Basicamente, os passinhos são estes, não é? Pronto, depois temos aqui a parte de escolher o nome, escolher a capa. Sim, há outros pormenores depois aqui Aqueles que. pormenores, mas aquela percebermos o conjunto é muito simples. Agora, é muito simples para quem sabe e que nos ajuda, não é? Portanto, agora, é importante termos alguém que nos ajude nesse passo a passo, para realmente nos dar esse apoio, não é? Nos dar esse colinho quase, não é? É muito engraçado isso, foi muito, muito giro esse passo a passo. E sobretudo chegarmos ao fim das 4 semanas, termos, para além de termos o podcast no ar, termos todo o planeamento de 6 meses de podcast. Foi um grande descanso ter isso tudo alinhado. Portanto, o fez com que eu conseguisse ser consistente e ter lançado todas as terças-feiras um episódio novo do Amor Pode. Consistência. Consistência. Achas que esta consistência era possível se tu estivesses sozinha a fazer isto? Se não tivesses, para além de alguém que te esteja a mentorar, não é? Neste aspecto, se não tivesse uma comunidade que te pudesse ajudar a ter esta consistência? Olha, eu acredito que não. Acredito que não, porque a comunidade ajuda-nos a melhorarmos o nosso podcast, e ajuda-nos a incentivar. Eu acho que ninguém quer ficar para trás, não é? E então nós estamos naquela assim, temos alguém de olhos postos em nós, portanto, nós vamos aqui fazer o pino, dar três mortais, mas
o episódio vai ter que sair. Temos um compromisso, não é? No fundo, há um compromisso assumido. Há um compromisso, é muito importante, esse compromisso é muito importante. É um compromisso público em termos de comunidade é como te digo, ninguém quer ficar para trás, nem ninguém quer só, acho que só assim no caso de doença de internamento hospitalar é que nós não vamos pôr o podcast no ar. Mas mais de resto, é muito importante a comunidade, é muito, muito importante. Porque realmente é um apoio, são os nossos ouvintes mais críticos, são os inputs mais fantásticos, são eles, porque têm um ouvido ali muito, muito apurado, porque também nos conhecem muito bem e, portanto, conseguem nos apoiar também quando nós não estamos tão bem, e isso é muito, muito importante. Para mim é muito, mesmo, muito importante. Porque a maior parte das pessoas que nos rodeia não, às vezes não percebe muito bem este nosso mundo. E então é importante termos pessoas que falam a mesma linguagem, não Sem é? dúvida. Olha, e em termos de concorrência, porque muitas às vezes têm mais ou menos o mesmo tema, mesma área de trabalho, como é que é partilhares isto assim dentro da comunidade, pessoas que são tuas concorrentes? Será que isto existe? Olha, é assim, eu não as vejo como concorrentes, ok? Isto é a primeira coisa. Isto porquê? Porque nós podemos estar a falar exatamente do mesmo tema, mas eu falo de uma maneira e a pessoa fala de outra. E, e vai haver ouvintes que se vão conectar comigo, vai haver ouvintes que se vão conectar com outra pessoa e está tudo certo. E É está tudo mesmo certo. isso, é mesmo isso. Não há concorrentes aqui dentro da nossa comunidade. Aliás, o que é mais é interajuda, o que é mais é apoio entre todas nós. E isto aqui é realmente aqui uma grande, grande, grande mais-valia. Porquê? Porque este mundo do empreendedorismo é muitas vezes solitário. Este mundo do empreendedorismo somos nós e o nosso negócio. É como se fosse aquela história do eu presa, não é? Em vez de ser uma empresa, é eu presa, que sou eu a que faço tudo, não é? E o facto de termos ali uma comunidade de apoio que está connosco, que nos incentiva, que nos apoia, que nos faz ir mais além, é tudo isto que eu sinto na nossa comunidade, é realmente estes passinhos todos. Agora, como empreendedora, estar sozinha é muito mais desafiante, porque já não basta nós termos que sair da nossa zona de conforto N vezes, N situações. Sozinha, então, ainda é muito mais desafiante. Catarina, como empreendedora, e agora, quase aqui para terminarmos aqui o nosso episódio, porque o podcast se chama A Empreendedora Pode, conta-me, como empreendedora, o que é que tu podes, ou o que a empreendedora que há em ti pode. Olha, eu acho que nós podemos tudo o que quisermos. Basicamente é isto. Nós podemos, o que nós quisermos, nós podemos. Portanto, às vezes nós temos assim umas ideias meias loucas e podemos pô-las em prática. E às vezes não sabemos se vai dar resultado, mas experimentamos e às vezes até nos surpreendemos. Portanto, os empreendedores são pessoas, eu acho que são pessoas visionárias, acho que são pessoas de quando têm que saltar, saltam, não é? E é isso mesmo, no fundo foi isso que eu fiz com o podcast, não é? Vamos lá experimentar, vamos lá sair da nossa zona de conforto, vamos lá arriscar, porque se o risco for calculado, não há muito a perder. Pelo contrário, pode haver um salto, este arriscar, pode nos levar a um outro patamar que não seria possível se nós não tivéssemos arriscado. E por isso é que é tão importante também arriscarmos mesmo nos nossos negócios. É muito importante nós arriscarmos nos nossos negócios. Se me disseres assim, pá, tu agora vais ter um podcast novo, será que vai dar certo? Não sei. Se eu não arriscasse a pôr um novo podcast no ar, eu não queria saber se ele ia dar certo ou não. Portanto, é arriscarem, é experimentarem, é fazerem, é melhorarem. É, isto é uma melhoria contínua, não é? Os negócios
é importante nós termos esta visão de melhoria contínua, não é? E é muito isto que eu queria aqui deixar, que é importante nós arriscarmos, dar-se saltos, porque às vezes um pequeno passo é um salto quântico na nossa vida, não é? E há que arriscar. Sem dúvida, há mesmo que arriscar. E para nós arriscarmos a encontrar a Catarina Rodrigues Batista, onde é que nós podemos fazer isto? Onde é que podemos ver, ouvir, saber coisas de ti? Olha, nas redes sociais, Catarina Batista Terapeuta, em todos os distribuidores de podcast, o Amor Pode ou o lado E o B, lado B, não é? e o lado B, e também o meu site catarinabatista.com. Se quiserem alguma mensagem, geral@catarinabatista.com. E acho que não me estou a esquecer mais nenhuma forma de me poderem contactar. Fantástico, bem fácil encontrarmos aqui a nossa Catarina Rodrigues Batista. Minha querida, muito obrigada por teres partilhado aqui estes momentos connosco, por teres explicado aqui o teu negócio, o teu podcast e, no fundo, o que é que a empreendedora que há em ti pode. Eu vou voltar num próximo episódio. Obrigada, Catarina, mais uma vez. Obrigada, Liliana. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio e uma nova empreendedora para conheceres. Até lá, deixa-me sugestões sobre quem gostarias daqui a ouvir para info@lilianafm.com. Um beijinho muito sonoro. Schwak!